Chegou a informação de que tinha havido um confronto e que era grave. A gente meio que esperava, a gente não esperava o massacre, pelo amor de Deus. Mas a gente sabia que a questão era tensa naquela área. Por quê? Porque nós estávamos acompanhando há bastante tempo, eu creio que mais de um mês, com a equipe da TV Marabá, da TV Liberal de Marabá. Tinha uma equipe que eram a Marisa Romão, que estava lá nesse momento, que era repórter, e havia uma outra repórter, a Beatriz, mas que elas se revezavam. Na verdade, havia uma iminência de conflito ali, sabe? A gente percebia isso claramente, os ânimos estavam se exaltando. Era uma cobertura que estava se tornando um pouco desgastante, porque todos os dias as pessoas cobravam coisas, será que vai acontecer, se não vai? A gente não sabia, mas sabia que tinha que ficar lá, né? Nesse dia, aconteceu uma coisa impressionante, né? Porque a Marisa Romão estava lá, a repórter, mas o cinegrafista tinha tido um problema na câmera dele, o cinegrafista da TV Liberal de Marabá, e ele tinha ido a Marabá para resolver o problema da câmera. Quem estava lá era uma equipe ligada a uma TV de um município próximo, que era do SBT, afiliada do SBT. Então, na verdade, estavam ali duas redes representadas. A Globo pela Marisa, da TV Liberal, e o SBT por essa afiliada. Isso gerou uma coisa muito curiosa, porque na hora que o conflito começa, os dois se juntam, que foi a melhor decisão que eles tomaram, se juntaram, né? E nós tivemos aí uma equipe mista. A Marisa fez uma cobertura incrível, o cinegrafista também, eles ficaram no meio do fogo em muitos momentos, sabe? Enfim, não precisa falar mais nada sobre aquelas imagens que até hoje também correm o mundo, né? Eu não estava aqui, o Edir não me achava, eu estava fora de casa, estava fazendo alguma coisa pela rua. Eu só fui saber depois que ele tinha deixado um recado em casa, eu liguei para ele, não havia imagem nenhuma, mas ele tinha mandado uma nota pelada, avisando a Globo. O Jornal Nacional estava no ar. Houve alguma coisa que essa nota não foi ao ar imediatamente, mas a gente mandou. E já houve mais atualização para o Jornal da Globo. Bom, no dia seguinte, eu venho para a televisão super cedo, porque qual era a informação? A informação é que a fita estava no quartel da PM. A fita está no quartel da PM, mas a gente precisava da fita, né? E ainda tinha um detalhe, a fita, teoricamente, seria do SBT, né? Porque estava na câmera de uma afiliada do SBT. Mas aí o que aconteceu? A TV Liberal teve um poder maior de negociação. A direção foi genial nesse momento, Fernando Nascimento, creio que a família Maiorana também, todo mundo entrou em ação, e, enfim. A fita, milagrosamente, foi devolvida intacta pelo comando da PM, de lá. Estava lá, em Parauapebas, eu creio, e foi devolvida para a Marisa, que pegou a fita e também não sabia o que tinha dentro, né? Ela não podia ver a fita naquele momento. O importante era tirar essa fita de lá. Aí manda um avião para buscar a fita. Quando a Marisa está com a fita na mão para despachar, chega um companheiro, que na época era do SBT e hoje é da Globo, e diz: a fita é minha. A fita é nossa. Ela diz: bom, a fita é nossa, vamos... Aí, o que foi que resolveram? Deixa a direção resolver por lá, vamos garantir que a fita chegue em Belém. E assim foi feito. Eu tinha que gerar essa fita, sem saber o que tinha dentro, para um horário aberto pela Globo para o jornal Hoje. E foi assim. Foi uma sorte terrível. Deve ter um deus especial que gosta da televisão, no panteão lá dos deuses, porque entrou a fita na máquina
exatamente no trecho que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado de Carajás, né? Quando os agricultores, os poceiros, avançam, né? Os lavradores avançam, a polícia atira, aquela confusão toda. E aí, havia um editor na outra ponta, Latiger, Luiz Latiger, e a gente se falando. E eu dizia para ele, olha, é isso que a gente tem. Ele disse, está perfeito, pode parar por aí em determinado momento. Ele disse, eu vou parar por aqui, vou botar no ar e tal, continuem gerando tudo que vocês tiverem. A gente gerou a fita bruta todinha. Aí eles se resolveram lá, né, as direções se resolveram, o SBT recebeu também suas imagens e tal, e enfim, todos foram donos das imagens. E o fato é que a gente começou aí uma cobertura que foi, eu acho que a mais difícil, sabe, das nossas vidas. O sul do Pará volta a virar cenário de guerra. O batalhão de choque da Polícia Militar usou metralhadoras e fuzis. Os integrantes do movimento dos Sem Terra tinham foices, facões e revólveres. O resultado foi um massacre. 20 mortos, 44 feridos. Para mim, particularmente, marcou muito. Eu não faço questão de parecer que sou durona, sabe, que é tal. Mas, pela primeira vez, eu chorei numa ilha de edição, editando a matéria do reconhecimento dos corpos, sabe? A tensão veio e, realmente, eu não parei de editar, mas eu editei chorando pela primeira vez e depois chorei bastante quando cheguei na minha casa. A Marisa Romão foi uma repórter de uma coragem extrema. Há um momento que eu acho que ela evitou uma tragédia maior, porque ela estava com o cinegrafista dentro de uma casa onde tinham entrado mulheres e crianças. E quando a polícia se aproxima da casa atirando, jogando bomba e tal, ela grita. Ela diz quem ela é e diz, não façam isso. Aqui tem mulheres e crianças, aqui não tem ninguém para vocês atacarem desse jeito e tal. Ela foi uma heroína nesse momento. Eu acho que ela salvou umas vidas ali, sabe? Os Sem Terra se refugiam num barraco. Escuridão e medo. Homens, mulheres e crianças falam ao mesmo tempo. O som do desespero. Sem tempo para ajustar a câmera, o cinegrafista Oswaldo Araújo acompanha a repórter da TV Liberal, Marisa Romão. Ela sai do barraco e pede aos policiais que não atirem. Só tem mulher e criança lá, vem! Para, só tem mulher e criança aí dentro! A polícia avança, toma o equipamento e arranca a fita de dentro da câmera. Uma mulher me agarrou e falou, senhora, não saia daqui de dentro, porque se a senhora sair, eles vão nos matar. Eu falei, mas se eu não saísse, nós não tínhamos chance nenhuma. Eles estavam atirando, eles não sabiam quem estavam lá dentro. Eles não sabiam que lá dentro só tinham mulheres e crianças. Eles acharam que os Sem Terra estavam lá dentro da casa também conosco. Ela ficou muito traumatizada depois, veio para Belém, ainda continuou trabalhando e depois ela veio para Belém. E hoje em dia eu acho que ela está em Brasília, na Câmara dos Deputados. Ela ficou trabalhando lá. Mas foi uma cobertura bastante tensa, porque, inclusive, foi a logística, agora falando da logística da cobertura, né? Foi assim, nós tínhamos 3 frentes para trabalhar. Nós tínhamos Belém, onde as coisas aconteciam, rolava, tinha justiça, enfim, tinha notícia aqui também. Tinha o governo do Estado, que dava entrevistas e tal. Comando da PM, que não dava entrevistas, mas estava aqui. Aí a gente tinha Marabá, onde uma parte da ação estava se passando, porque os corpos foram levados para lá, tinha uma série de coisas que se passavam em Marabá. E a outra ponta acontecia lá em Eldorado dos Carajás. Então, o que é que foi feito? Tá? A gente ficou em Belém, dando a retaguarda. O Emmanuel Vilaça ficou em Marabá e o Marcelo Canelas,
maravilhoso repórter, criatura incrível, ficou em Eldorado dos Carajás, com a missão de cobrir Parauapebas, onde estava também se desenvolvendo o inquérito. E lá ele viu uma série de coisas que foram notícia, como também o Vilaça Marabá. Por exemplo, Marcelo Canelas percebeu que as armas tinham sido entregues de um jeito que não era o jeito usual, então você não podia, pelas balas nos mortos e feridos, você não podia saber quem tinha disparado, sabe? Que também havia soldados sem identificação. O legista que identificou a ossada do carrasco nazista Yosef Mengele vai a Eldorado de Carajás e garante: 7 do Sem Terra foram espancados a golpes de foice e facão e depois executados a tiros. Outros 2 foram assassinados com tiros a queima-roupa na nuca. O legista Nelson Massini, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, refez as autópsias para evitar a manipulação dos laudos, como teria acontecido no massacre de Corumbiara, no ano passado. Comissões de deputados e senadores de direitos humanos e dos próprios Sem Terra estão acompanhando de perto as investigações do massacre. É o que informa do Pará o repórter Marcelo Canelas. Eles acusam a polícia militar de executar acampados que já estavam dominados e presos. E os que estavam vivos, a gente via de lá eles apontar a arma para o chão e detonar na cabeça deles. Os políticos que foram ao acampamento hoje receberam cápsulas que sobraram do tiroteio. Com os dirigentes da CUT e do PT, os Sem Terra fizeram um arrastão no meio do mato para procurar mais corpos. Eles dizem que está faltando gente no acampamento. A cobertura realmente foi... Como é que se fazia? Bom, todos os dias ia um avião, o que era uma cobertura, né, que não tinha outro jeito. Esse avião parava em Marabá a tantas horas e pegava o material do Vilaça. Aí ele ia para Serra dos Carajás, onde ele podia pousar, e ele pegava o material do Marcelo Canelas. Aí ele voltava, ou fazia vice-versa, mas ele era o único jeito. E tinha uma hora exata, porque a partir de um certo momento o avião não conseguia mais pousar, não tinha como. Então, era uma loucura. Eu guardo até hoje uns offs do Marcelo Canelas, manuscritos, sabe? Ele mandava, ele conseguia, o tempo que ele chegava lá no aeroporto, o Vilaça fazia a mesma coisa também, ele ficava vendo, sabe? Ele estava com o Paulo da Graça, Paulo Tucano, Paulo da Graça, daqui da TV Liberal, que fez imagens maravilhosas. Infelizmente, a gente nem sempre podia aproveitar, porque na correria, né? Então, ele mandava a fita decupada, impressionante, com uma letrinha de imprensa. Parecia que ele estava digitando, né? E o Vilaça fazia a mesma coisa. E a gente ficava, então, esperando esse material chegar, dependendo, mais uma vez, de um avião, né? Para que a gente pudesse gerar material para a Globo todos os dias. Era uma coisa realmente de louco, sabe? Eu acho que foi a cobertura mais difícil nesse sentido.